Alô, bom dia pessoal. Aqui é o professor Marcos e nós vamos começar a primeira aula de filosofia, tá? Então, essa série de aulas de filosofia são basicamente aulas para que nós acompanhamos o texto juntos. No caso aqui, vai ser o texto de Descartes, né? O texto de Descartes que foi publicado em 1641, chamado Meditações Metafísicas, que é um dos livros mais conhecidos do Descartes, né? Onde ele expõe as ideias dele sobre a filosofia primeira, ou que seria a primeira ciência a partir da qual as outras ciências elas seriam fundadas, né? Então tá aqui meditações concernentes à primeira filosofia, nas quais a existência de Deus e a distinção real entre a alma e o corpo do homem são demonstradas. Então pode ver aqui que ele quer demonstrar a existência de Deus, né? E também a distinção entre alma e corpo. Bom, a gente vai ver no curso do texto qual é o significado disso, né? Mas antes de entrar no texto, só queria dar uma contextualizada geral para vocês entenderem da onde que vem esse tal de Descartes. Ele é muito famoso não só dentro da filosofia, mas da matemática também, e um pouco menos dentro da física. Mas dentro da matemática ele fez algumas contribuições importantes. Então, a tal da geometria analítica é algo que surgiu com Descartes, aquela representação de pontos a partir das coordenadas cartesianas, né? Onde nós podemos indicar um ponto dentro de um plano a partir de pares de números, ou se for um espaço tridimensional a partir de três números, né? São três dimensões. Pois bem, estas formas de representação elas foram iniciadas pelo Descartes. Então, é algo de fato muito importante dentro da matemática e ficou até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje se aprende essa forma de representação. Então, ele foi importante na matemática também, né? Era um matemático importante e na física também. Ele foi uma pessoa que acompanhou o nascimento da física moderna e tentou fazer um seu conjunto de contribuições, né? Então, nesta época aí em que ele viveu, que é o século XVII, o que está acontecendo? Está acontecendo o tal do Renascimento. Vocês já devem ter ouvido falar do Renascimento, né? E aí tem toda aquela ideia de que você passa de um período onde a concepção de mundo estava centrada na ideia de Deus e ela começa a se centrar nos seres humanos. É um período que a gente diz que tem uma virada antropocêntrica. Em vez de ser teocêntrica, que significaria centrada em Deus, ela começa a ficar pouco a pouco mais antropocêntrica, ou seja, com o homem no centro do mundo, né? Como o centro do questionamento. Aqui nas meditações, isso é parcialmente verdade, né? A concepção de mundo que o Descartes adota ainda tem uma dose de teocentrismo muito forte, tanto é que a gente vê no próprio título, né? Onde se demonstra a existência de Deus, né? Nas quais a existência de Deus são demonstradas, né? Junto com a distinção entre alma e corpo. Então tem um conteúdo e uma importância muito forte aí da noção de Deus, mas a gente vai ver que tem uma outra coisa muito importante que é precisamente centrar a reflexão ou o início da reflexão no ser humano. Ou talvez no caso do Descartes a gente não chamaria nem de ser humano, a gente chamaria de subjetividade. Mas isso a gente vai ficar para depois, para a gente entender depois no curso das meditações. Mas enfim, Descartes ele nasce nesse período aí, né? Ele nasce em 1596 e ele morre em 1650. Aí lembrando que nessa época tinha o Galileu é o pai fundador da física moderna, né? Muitas das fórmulas que vocês aprendem em física moderna provêm aí do Galileu, pelo menos no seu início, né? Aquelas coisas de movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, entre outras coisas, foi começar a ser realizado pelo Galileu. Antes a gente não fazia física assim. E o Galileu começa a dizer que se nós seremos capazes de compreender o mundo físico, será a partir da matemática. E que a, a natureza está escrita em linguagem matemática. E ela só pode ser lida
por intermédio dessa linguagem, né? É, então, o Descartes também, ele vai pegar essa concepção e vai considerar ela correta em contraposição a concepções anteriores. As concepções anteriores da física e do mundo físico não eram essa, tá, gente? Não era essa de que o mundo físico é um mundo que a gente pode compreender utilizando fórmulas matemáticas e realizando cálculos para a gente saber o que vai acontecer no futuro e o que ocorreu no passado. A partir de um estado do mundo mais a fórmula, você consegue calcular, por exemplo, a posição onde o carro estará, né? Ou a posição onde o carro estava, dada a velocidade dele, etc. Né? Inclusive fenômenos mais complexos. Depois vem a questão da gravitação com Newton, vem o eletromagnetismo com Maxwell no século XIX. Mas todos esses desenvolvimentos da física, eles já têm como pressuposto fundamental, pressuposto significa aquilo que a gente supõe como verdadeiro, né, de antemão, pressuposto fundamental de que a física ela tem que ser realizada por intermédio da matemática, né? Não pode ser feita sem esta ferramenta principal que é a matemática. Pois bem, antes não era assim. Antes a gente fazia física sem recorrer necessariamente à matemática. Então, na física aristotélica, né, que foi aquela que foi a predominante durante a Idade Média e que era aceita inclusive pela Igreja, né, como sendo ah, a, a, a forma de descrever o mundo que é a mais correta possível, né? Ela foi pega pelos medievais, a filosofia do Aristóteles, e integrada dentro do sistema de crenças que era do catolicismo, né? E do cristianismo. Então, esta concepção, né, da física aristotélica, ela era qualitativa, ela não era quantitativa. Não era por intermédio de números e de relações entre números. Era por intermédio de qualidades e relações entre qualidades. Né? Então, por exemplo, como é que nós sabemos que as pedras caem? Nós sabemos que as pedras caem porque nós temos a experiência, né, de que esta pedra caiu, aquela outra caiu, e nós dizemos que todas as pedras caem. Mas o enunciado, todas as pedras caem, ele provém da experiência e não tem nada de quantitativo. Não existe um número nesse enunciado, certo? Ele diz algo sobre as pedras, ou eventualmente, de forma mais geral, sobre as rochas. Não existe rocha que flutua, mas determinados gases flutuam, certo? Mas as rochas não. A gente diz, todas as rochas caem. E o lugar delas é ficar no chão. Eventualmente você pega ela e joga para o alto, mas ela vai ter uma tendência a cair no chão. E a física ela seria realizada dessa forma, tá, gente? De forma qualitativa. Assim como, na verdade, a biologia. Nós vemos o comportamento dos animais, descrevemos esse comportamento. Por exemplo, o que as galinhas fazem? As galinhas, elas ciscam, né? Então, enfim, todas as galinhas ciscam por natureza. Não tem nada de matemático nesse enunciado. Boa parte da nossa linguagem, né, cotidiana não tem nada de matemático. Então, nesse sentido, ela é bastante parecida com uma concepção de mundo aristotélica. Mas depois a gente começa a compreender, olha, dá para fazer coisas e compreender o mundo de uma forma nova por intermédio da matemática e aplicando uma metodologia que é ao mesmo tempo experimental e, né, se utilizando desse instrumental matemático. Colocando esse instrumental matemático e as hipóteses que nós fazemos à prova pela experiência que nós temos, né? Então, essa é uma mudança de concepção muito grande. Eu poderia dizer mais coisas sobre isso, né? Mas não quero cansar muito vocês, por enquanto o que a gente precisa saber. Então, dentro dessas meditações aqui, o Descartes ele vai tentar se distanciar dessa concepção aí, que era uma concepção aristotélica do mundo físico, né? Para avançar uma outra que seja correspondente àquela que a gente sabe sobre a física moderna, com todas as suas consequências possíveis. E então isso aqui, ao mesmo tempo, de certa forma, é um ataque contra a chamada escolástica, que era essa filosofia aí, que foi aprendida e alterada pelos católicos durante a Idade Média inteira. Então é isso, gente. A gente vai começar aqui, tá? Na primeira meditação. E aqui, até o parágrafo 5, né, tinha sido a primeira lição que eu passei para vocês.
Então vamos lá. Eu não vou colocar as questões da lição aqui, vocês têm que ir olhar lá no Google Classroom, né, que eu coloquei. Eu só vou ler os parágrafos e explicar os parágrafos para vocês, tá? Então vamos lá. Primeira meditação. Das coisas que se pode colocar em dúvida. Eu vou começar a leitura, aí eu vou fazer algumas pausas, né? Agora, vocês têm que prestar atenção em como se lê, né? Então, muitas vezes a gente lê e a gente pensa que entendeu o texto, mas não entendeu de verdade. Então, a gente tem que sempre comparar a ideia que a gente tem do texto e o próprio texto, tá? Isso é um método empírico, na verdade, de comprovação das nossas interpretações. Então, vamos lá. Eu vou aumentar aqui para vocês poderem ver. Das coisas que se podem colocar em dúvida. Esse é o nome da primeira meditação, né? Há já algum tempo, eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e incerto. De modo que me era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito, e começar tudo novamente desde os fundamentos, se quisesse estabelecer algo de firme e de constante nas ciências. Então, assim, gente, comentário aqui já, né, para essa parte. Ele está falando da tradição, né? Que ele recebeu muitas opiniões, e entre essas tinham opiniões verdadeiras e falsas. Então, assim, é uma coisa que todos nós sofremos enquanto seres humanos. Nós caímos no mundo, né? E aí as gerações passadas, nossos pais, nossos professores falam um monte de coisa pra gente e a gente acredita neles. Ou eventualmente a gente faz perguntas sobre se é verdade ou não o que eles estão nos dizendo, mas uma hora a gente aceita, né? A gente aceita a tradução como sendo verdade. Agora, eventualmente a gente descobre que, enfim, os nossos pais e antepassados estavam errados. Aconteceu muitas vezes na história e pode acontecer conosco também, né? Então, a título de exemplo, um exemplo muito bom, aliás, porque tem a ver com a época do Descartes. Na Idade Média, as pessoas pensavam que a Terra estava no centro do universo, né? Era a perspectiva geocentrista, né? Então, a partir, por exemplo, do Galileu manteve que é o Sol que estava no centro do universo. E ele tentou dar as suas razões pelas quais não era o Sol que estava no centro do universo. Ele escreveu um livro sobre isso, onde havia um diálogo entre um geocentrista e um teocentrista, né? Desculpa, teocentrista não, geocentrista e um heliocentrista, que hélio vem de Sol, né? Então, e aí neste caso, quem estava certo? Hoje a gente sabe. A gente sabe que o Galileu estava certo. E que, na verdade, o Galileu ele foi condenado pela Inquisição, né? Foi num tribunal e ele foi obrigado a negar que, enfim, era o Sol que estava no centro do universo e não a Terra. Então, a igreja fez ele negar isso, né? E, no fundo, ele estava certo. Então, tem uma verdade da tradição que se mostrou falsa, né? Então, por princípios mal assegurados, né? Como o Descartes diz aqui, que no fundo esses princípios eles são incertos e duvidosos, né? Então aí está um bom exemplo. O próprio Descartes ele era enfim, ele ia escrever uma obra onde ele expunha opiniões heliocentristas, ou seja, o próprio Descartes acreditava que o Sol estava no centro do universo, e ele desistiu de fazer isso por conta do processo que a igreja montou em cima do Galileu, né? Aí é famosa a história de que o Galileu estava no tribunal, o Galileu deu as costas para o tribunal, ele disse, olha, eu retiro o que eu disse, então a Terra está no centro do universo, e ele fala, e pur si muove, que, enfim, eu não sei falar italiano, mas em italiano significa e no entanto ela se move. Ela quem? A Terra. A Terra se move em torno do Sol. É uma anedota interessante aí. Aí ele tá falando aqui, né? Bom, se as opiniões que me passaram, elas são incertas, né, era melhor eu retirar todas elas, jogar elas fora e começar do início. Aí ele diz aqui, para que fazer isso, né? Se quisesse estabelecer algo de firme, de constante nas ciências, é isso que ele falou. Então ele quer uma base sólida para fazer conhecimento científico. Este que é o objetivo principal. Então vamos continuar aí o texto. Então, é um método para isso, né? Deixar as opiniões velhas para conseguir a ciência verdadeira. Mas, parecendo-me muito grande essa empresa, aguardei atingir uma idade que fosse tão madura que não pudesse esperar outra após ela, na qual eu estivesse mais apto para executá-la.
o que me fez diferi-la por tão longo tempo, que doravante acreditaria cometer uma falta se empregasse ainda em deliberar o tempo que me resta para agir. Aqui ele só está falando, né, que, enfim, esperou um tempo para fazer isso, porque ele tinha que ser maduro. Não é nada que, assim, que altere muito o conteúdo do texto, né? Então vamos continuar aqui no parágrafo número 2. Agora, pois, que meu espírito está livre de todos os cuidados e que consegui um repouso assegurado numa pacífica solidão, aplicar-me-ei seriamente e com liberdade em destruir em geral todas as minhas antigas opiniões. Então aí está o princípio, né? Destruir minhas antigas opiniões. Ora, não será necessário, para alcançar esse desígnio, provar que todas elas são falsas, o que talvez nunca levasse a cabo. Mas, uma vez que a razão já me persuade de que não devo, menos cuidadosamente, impedir-me de dar crédito às coisas que não são inteiramente certas e indubitáveis, do que às que nos parecem manifestamente ser falsas, o menor motivo de dúvida que eu nelas encontrar bastará para me levar a rejeitar todas. Então aqui, gente, é denso esse texto, né? É difícil de compreender inicialmente. É, Se vocês puderem pausar o vídeo, reler de novo e tentar interpretar, seria ótimo, tá? Agora eu vou falar o que exatamente significa, né? Primeiro ele falou o seguinte, ali na primeira frase, né? Bom, agora vou aplicar a destruir minhas antigas opiniões. Aí, na próxima frase, na segunda frase, né? Ora, não será necessário, etc. Ele está dizendo o seguinte, eu não posso analisar elas uma a uma, eu tenho que analisar elas em bloco, porque eu tenho muitas opiniões, né? Desde as mais simples às mais complexas. Por exemplo, eu sei o nome da minha mãe. Essa é uma opinião que eu tenho. Eu acho que eu sei a idade dela, etc. Ou onde eu moro. Eu tenho muitas opiniões. Não dá para listar todas e arranjar um motivo para eu descartar elas, né? Ou que o Brasil é uma democracia, que estamos no estado de São Paulo, que o governador do estado de São Paulo é o Dória, entre outras muitas coisas, que 2 mais 2 são igual a 4, etc, né? Então eu tenho muitas opiniões, eu não posso pegar uma por uma e ir retirando elas. Então ele diz que ele tem que arranjar um outro método, né? Aí ele diz que para realizar isso, ele fará em bloco pelos seus fundamentos. Mais para frente no texto ele vai dizer isso, né? Mas eu já vou antecipar aqui, gente. Por exemplo, tem certezas que nós descobrimos pelos sentidos. Eu vejo que alguma coisa tem certa cor. Eu vejo também que as galinhas têm bico. Tudo isso é pela visão, certo? É pelos sentidos. Se eu tiver um jeito de invalidar as opiniões que vêm da visão, aí todas elas vão ser duvidosas e incertas, né? Então eu vou poder descartar elas todas de uma vez só, porque eu destruí o fundamento delas, não preciso analisar uma por uma, né? E aí aqui ele coloca na próxima frase, né? Que ele não precisa provar que cada uma delas é falsa, mas que se tiver alguma razão para eu duvidar de alguma delas, que eu já tenho o direito de descartá-las. Mas por que isso, né? Às vezes a gente acredita em coisas que a gente não sabe exatamente se são verdadeiras ou não, mas a gente acredita nelas porque a gente acha que é prudente. Ou a gente faz uma espécie de aposta, né, gente? A vida é cheia de apostas. E a gente tem que fazer essas apostas. Mas, ao mesmo tempo, se você quer encontrar fundamentos para ciências, não deveria ser a partir de opiniões que podem se mostrar falsas no futuro. Ou seja, não deveria ser a partir de um conjunto de apostas que nós fazemos, né? Então, o princípio aqui é considerar como falso aquilo sobre o qual pode haver dúvida. Assim, dessa forma, o que a gente vai restar, né, deste processo inteiro? Vai restar só o conjunto de opiniões que realmente é impossível de ser duvidada, né? Então aqui, eu vou ler de novo. Mais uma vez que a razão já me persuade de que não devo menos cuidadosamente impedir-me de dar crédito às coisas que não são inteiramente certas e indubitáveis, ou seja, não devo dar crédito às coisas que não são inteiramente certas e indubitáveis, do que às que nos parecem manifestamente ser falsas, né? Então eu não devo dar crédito, por exemplo, que cavalos voam, é manifestamente falso, mas que cavalos têm 4 patas, aí me parece plausível, né? Mas talvez eu possa duvidar disso.
se eu posso duvidar, eu vou tratar da mesma forma como o enunciado, um cavalo pode voar, por exemplo, né? Então eu vou descartar ambas, os enunciados, os pensamentos, as crenças, se uma delas é manifestamente falsa ou se a outra é dubitável, né? Aí o menor motivo de dúvida que eu nelas encontrar bastará para me levar a rejeitar todas. Então, a menor dúvida que houver, eu vou rejeitar. E para isso não é necessário que examine cada uma em particular, que seria um trabalho infinito. Mas, visto que a ruína dos alicerces carrega necessariamente consigo todo o resto do edifício, dedicar-me-ei inicialmente aos princípios sobre os quais todas as minhas antigas opiniões estavam apoiadas. Aí tem uma metáfora interessante, né? Se você retira o fundamento do edifício, ele cai inteiro. Assim como, por exemplo, você sabe coisas porque você vê, né? Você sabe a cor das coisas, o formato das coisas, por exemplo, isso é triangular, aquilo é redondo, etc. Você sabe pela visão. Agora, se você destruir o fundamento, que é a própria visão, você não sabe nem a cor das coisas, nem o formato delas por intermédio da visão, certo? Então, essa que é a ideia de destruir o fundamento, né? Aí você destrói todas as opiniões que são fundadas naquela coisa. E é isso. Então, vocês têm que entender aqui algo de importante que é o seguinte: o objetivo dele é o quê? Encontrar algo que possa fundar as ciências de modo absoluto. A gente tem ciências, mas a gente fica descobrindo que os princípios delas são falsos, assim como aconteceu na época do Descartes. A gente achava que isso ou aquilo era verdadeiro, a gente descobriu com Galileu que não era, que a concepção de mundo deveria ser outra. Bom, como que a gente constrói uma ciência que de fato esteja correta e sobre a qual nós podemos ter algum tipo de certeza absoluta? É isso que o Descartes quer fazer. Essa é a razão pela qual nós descartaremos aquilo que é duvidoso como se fosse manifestamente falso. E a gente vai ficar só com o absolutamente certo. Vamos para o terceiro parágrafo. Tudo que recebi, até presentemente, como mais verdadeiro e seguro, aprendi-o dos sentidos ou pelos sentidos. Ora, experimentei algumas vezes que esses sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Então, aqui está já uma primeira crítica a um dos fundamentos possíveis, né, das nossas crenças, que são sentidos. Por sentido, a gente entende o que, gente? O tato, a visão, o paladar, a audição. E é isso, né? Já falei os quatro sentidos. Tato, audição, paladar e visão. Tá certinho. Então são esses quatro sentidos que nós, seres humanos, temos, né? E a partir deles nós sabemos muitas coisas, né? Você ouve alguma coisa, você identifica como latido de um cachorro. Aí você sabe que tem um cachorro lá fora, por exemplo. Aí você vai ver o cachorro. Primeiro teve a audição, aí depois teve a visão. Então, a audição já indicou alguma coisa para você. Você foi lá fora e viu que é um cachorro. Aí você vai dizer, olha, é um cachorro. Aí você vai lá, tocou nele, é o tato. De fato, é um cachorro, tem quatro patas, ele late, tem o formato de cachorro, faz as coisas de cachorro, etc. Tem um rabo e por aí vai, né? Então a gente sabe que aquilo é um cachorro por intermédio dos sentidos, né? Ou a gente, por exemplo, come alguma coisa e a gente consegue identificar que aquilo lá é chocolate. E a gente sabe isso pelo paladar, né? Então também é pelos sentidos. Agora, os sentidos nos enganam, né? Muitas vezes eles nos enganaram. Por exemplo, eu acho que é um latido de cachorro, eu vou lá ver, não é um latido de cachorro. É a televisão. Que, enfim, tava passando um programa de TV sobre cachorro, mas não é um cachorro a televisão. Então me enganou. Eu achava que tinha um cachorro na sala, mas não tem. Então eu não posso me fiar completamente nos sentidos, né? Ou eu vejo alguém de longe, acho que é um conhecido, um amigo meu, aí eu chego perto e não é. Todo mundo já passou por essa situação estranha, aí você descobre ali que na verdade não era seu amigo. E aí você até chama a pessoa e é uma situação constrangedora. Mas enfim, então os sentidos enganam, não posso confiar completamente neles. O que o Descartes tinha dito? Ora, se há a mínima razão para duvidar, eu vou descartar essas opiniões. Então a gente teria que descartar tudo que provém dos sentidos. Ora, gente, olha a sua volta, né? Olha pro seu celular, olha pro lugar onde você está, para suas mãos, para a cor da parede, para o seu quarto, etc. Tudo isso você conhece como? Por intermédio dos sentidos. A gente teria que jogar tudo isso fora?
É isso que está sendo colocado em questão. Para achar o quê? Né? Seria mais certo do que essas certezas que provêm dos sentidos. Então vamos continuar, parágrafo número 4. Mas, ainda que os sentidos nos enganem às vezes, no que se refere às coisas pouco sensíveis e muito distantes, encontramos talvez muitas outras, das quais não se pode razoavelmente duvidar, embora as conhecêssemos por intermédio deles. Por exemplo, que eu esteja aqui sentado junto ao fogo, vestido com um chambre, tendo este papel entre as mãos e outras coisas desta natureza. Então, aqui o que ele acabou de falar. Olha, seria estranho eu duvidar de todas as coisas que provêm dos sentidos. Algumas delas, talvez. Por exemplo, as coisas que estão distantes. Por exemplo, o cachorro que eu escutei, ou o suposto cachorro. Cheguei lá na sala, não era o cachorro. Era a televisão fazendo barulho de cachorro. Quando na verdade não tem nenhum cachorro ali, eu achei que tinha. Pois bem, mas aí eu cheguei e descobri que é a televisão, que não é o cachorro. Antes eu estava longe, agora eu estou próximo. Né? E dessa certeza agora que eu sei que aquilo não é um cachorro, na verdade foi um barulho da televisão. Ora, ela é mais certa, ela tem mais certeza do que a anterior, que, enfim, tinha a distância minha com relação à coisa. Ou eu vejo a coisa de longe, depois eu chego mais perto e descubro que é tal ou tal pessoa. Ou ainda mais próximo, né? Que eu estou com o celular na mão, ou que você está com o celular na mão, com o computador ligado, com papel, etc. Né? Que você está ouvindo o professor, entre outras coisas. Aí ele diz o seguinte, né? Essas certezas aí, parecem que elas são sólidas, né? Não é porque o sentido nos enganou alguma vez, em determinada circunstância, sobretudo nessa relação de distância, que eu vou duvidar das coisas que estão mais próximas. Aí ele continua. E como poderia eu negar que estas mãos e este corpo sejam meus? A não ser, talvez, que eu me compare a esses insensatos, cujo cérebro está de tal modo perturbado e ofuscado pelos negros vapores da bile, que constantemente asseguram que são reis quando são muito pobres. Então, aí ele diz, como eu poderia negar, por exemplo, algo mais próximo ainda, né, que este corpo é meu? Então, peguem suas mãos aí, né, coloquem na frente de vocês. Vocês poderiam, de fato, negar que esse corpo de vocês é de vocês? Vocês sabem isso por intermédio dos sentidos, né? Eu posso tocar a minha mão, eu posso mover a minha mão, por isso que eu digo que é minha. Mas eu duvidar de uma certeza dessa seria estranho. Aí ele diz o seguinte, né? Se eu duvidasse disso, eu seria como uns loucos. Que, por exemplo, uma pessoa muito pobre que acha que é um rei. É uma pessoa alucinada. Então, se eu duvidasse que este é o meu corpo, eu seria uma pessoa alucinada, assim como esses loucos. Então, eu não devo duvidar de que este é o meu corpo. Então, vamos lá. Que estão vestidos de ouro, de púrpura, quando estão inteiramente nus, ou imaginam ser cântaros ou ter um corpo de vidro. Mas que são loucos, e eu não seria menos extravagante se me guiasse por seus exemplos. Então, ele está aí restabelecendo a certeza dos sentidos, né, gente? De fato, o argumento anterior ele é fraco. Quer dizer, os sentidos me enganaram anteriormente, então eu vou duvidar de todas as certezas dos sentidos. Pô, mas tem circunstâncias diferentes nas quais os sentidos nos enganam. Às vezes é porque nós não vimos a coisa direito e a gente chega mais perto e a gente sabe que ela existe. E por aí vai, né? Então vamos para o parágrafo 5, porque daí ele vai desenvolver uma outra ideia para duvidar da certeza dos sentidos. Todavia, devo aqui considerar que sou homem e, por conseguinte, que tenho o costume de dormir e de representar em meus sonhos as mesmas coisas, ou algumas vezes menos verossímeis, que esses insensatos em vigília. Então, às vezes eu sonho, né, gente? Ou vocês sonham, que ele está dizendo aqui, que a gente representa coisas tão absurdas quanto esses loucos. E a gente acredita nelas. Então, a gente acredita que está correndo de um monstro, quando na verdade a gente está na cama. Então, por vezes, a gente é meio maluco mesmo. Quando? Quando a gente sonha. E acredita em tudo o que está aparecendo pra gente. Quando nenhuma daquelas situações existe, de fato. Então, vamos lá. Quantas vezes ocorreu-me sonhar durante a noite que estava neste lugar, que estava vestido, que estava junto ao fogo, embora estivesse inteiramente nu dentro de meu leito? Parece-me agora que não é com os olhos adormecidos que contemplo este papel, que esta cabeça que eu mexo não está dormente. Então, ele está falando aqui o seguinte, né? Muitas vezes eu pensei que eu estava exatamente nesse local. Então,
Por exemplo, se fosse transpor para o nosso caso, né? Eu muitas vezes sonhei que estava com o celular na minha mão, neste exato local, mas eu estava dormindo. Pois bem, agora, como ele diz, parece-me agora que eu estou com este celular na mão, que eu estou ouvindo essas coisas do YouTube que o professor gravou, né? E não me parece que minha cabeça está numa cama, né? Dormindo. Não, parece que eu estou acordado nesse exato momento. Aí vamos continuar. Que é com desígnio e propósito deliberado que estendo esta mão e que a sinto. Então, agora eu estendo a mão e eu sinto a minha mão. Parece que de fato eu estou levantando a minha mão, né? O que ocorre no sono não parece ser tão claro nem tão distinto quanto tudo isso. Então, assim, agora parece tudo que é muito vivo, né? Muito vivo. Quando a gente acorda do sonho, parece que o sonho tem certa fraqueza na representação. Mas ainda eu acredito muito no sonho, né? Aí ele continua aqui. Mas, pensando cuidadosamente nisso, lembro-me de ter sido muitas vezes enganado quando dormia por semelhantes ilusões. Eu acreditava que meu braço estava ali, que o meu braço estava se movimentando, que eu saía correndo, que eu inclusive nadei, que eu eventualmente voei, etc, né? E eu fui enganado por essas ilusões. Aí ele continua. E, detendo-me neste pensamento, vejo tão manifestamente que não há quaisquer indícios concludentes, nem marcas assaz certas, por onde se possa distinguir nitidamente a vigília do sono. Então ele está dizendo o que aqui? Que não há marcas, não há meios de distinguir o sonho do estar acordado. Vigília é estar acordado, né, gente? Então, agora nesse exato momento, como eu sei que não estou sonhando? Porque quando eu sonho, eu acredito que o que me aparece é real. Mas agora mesmo eu acredito que o que me aparece é real. Então, o que pode me garantir que agora que o que me parece aqui aparece, eu tomo como sendo real, não é na verdade ilusório? Aí a resposta dele é a seguinte: não existe jeito de distinguir. Pode muito bem ser que agora eu acredito que tudo isso que aqui que me aparece é real, mas na verdade não é. Aí ele continua, né? Ah, nem marcas essas certas por onde se possa distinguir nitidamente a vigília do sono, que me sinto inteiramente pasmado. Uau! Tipo, eu não consigo distinguir uma coisa da outra. E se eu não consigo, eu não sei se aquilo que eu percebo nesse exato momento é real. Aí ele continua. E meu pasmo é tal que é quase capaz de me persuadir de que estou dormindo. Então é isso, acabou por aqui. Então eu sou quase capaz de me persuadir que estou dormindo, porque eu sei que quando eu estava dormindo, eu acreditava de joelhos nas coisas que me apareciam. Que o monstro ia me matar, que aquilo e aquilo outro que eu pensava estava acontecendo. E agora eu também penso que tudo isso aqui está acontecendo, mas pode ser tudo ilusório. Então, não havendo marcas para distinguir entre as duas, é impossível acreditar naquilo que me aparece neste exato momento. Agora é o seguinte, gente, vocês têm que compreender deste argumento. Para que ele serve? Ele serve para que nós duvidemos das certezas dos sentidos. Porque no fundo, quando nós estamos sonhando, nós, num certo sentido, temos certezas dos sentidos, né? Então, por exemplo, você acha que está vendo. Você tem imagens visuais. Você tem, inclusive, o que a gente poderia chamar de imagens táteis. Você acha que está comendo alguma coisa, por exemplo. Imagens gustativas. Mas tudo isso, na verdade, são só imagens. E não há o objeto ao qual essas imagens correspondem, né? Não há um objeto ao qual essas imagens correspondem. Eu vejo um cachorro. Horas, é com a visão. Mas essa visão não corresponde nada, nem meu corpo está lá, nem a coisa vista está lá. Eu escuto, sei lá, minha namorada falar comigo, minha mãe falar comigo, mas é um sonho. Nem o meu ouvido está lá, nem a coisa que eu escuto está lá. Então, o que a gente está colocando em questão aqui são as certezas dos sentidos. Então, se o parágrafo número 4 aqui, ó, restabeleceu a certeza dos sentidos, o parágrafo número 5, com o chamado argumento dos sonhos, destruiu novamente a certeza dos sentidos. Então, essa é a função dele.
Horas, relembrando aqui para terminar a aula, gente. Já está com 35 minutos a aula, né? Então, para que destruir a certeza dos sentidos? Ele já disse, ó, eu vou considerar como falso tudo aquilo que é dubitável, aquilo sobre o qual possa se duvidar. Para que fazer isso? Não é por nada, é para chegar a uma certeza sobre a qual não se possa ter dúvida. E esta certeza nos servirá para fundar uma ciência sobre a qual não é possível que haja erros, tá? Esse que é o objetivo. Porque assim, a gente não pode acordar hoje e falar, bom, eu não sei se isso aqui é um sonho ou uma realidade, então eu vou fazer o que quer que seja, porque de repente é um sonho e não está acontecendo nada de fato. Aí eu saí por aí pelado na rua, por exemplo. Não vou fazer isso, certo? Mas porque o Descartes ele está realizando esse procedimento para chegar a preceitos, a ideias sobre as quais não é possível que nós tenhamos dúvida. E aí fundar uma ciência estável, perene, né, para as próximas gerações. E por aí vai. Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui. A próxima aula eu começo analisando o parágrafo número 6, que é também onde começa a segunda atividade. Então, obrigado. Tchau, tchau, gente.